Ao longo da história, diversos fenômenos naturais confundiram cientistas e observadores por apresentarem comportamentos incomuns no céu. Muitos desses eventos foram inicialmente tratados como mistérios devido às limitações científicas e tecnológicas da época. Um fenômeno específico chamou a atenção por gerar relatos consistentes em diferentes regiões e períodos históricos distintos. Testemunhas descreveram luzes atmosféricas com movimentos irregulares e colorações incomuns durante observações prolongadas. Esses relatos surgiram antes do surgimento de tecnologias aéreas modernas, descartando explicações tecnológicas imediatas. Jornais antigos registraram o fenômeno com cautela, evitando conclusões definitivas sobre sua natureza exata. Cientistas da época tentaram associar o evento a descargas elétricas naturais na atmosfera. No entanto, algumas características observadas não se encaixavam perfeitamente nos modelos conhecidos. O fenômeno parecia surgir repentinamente e desaparecer sem deixar vestígios físicos claros. Em certos casos, múltiplas testemunhas observaram o evento simultaneamente em locais próximos. Isso aumentou o interesse científico e levou à abertura de investigações formais. Registros meteorológicos foram analisados para verificar condições atmosféricas incomuns naquele período. Tempestades elétricas não estavam sempre presentes durante os avistamentos relatados. Esse detalhe dificultou a associação direta com fenômenos meteorológicos tradicionais conhecidos. Mesmo assim, hipóteses naturais continuaram sendo priorizadas pelos pesquisadores. A ciência buscava explicações baseadas em processos físicos plausíveis. Alguns estudiosos sugeriram a possibilidade de fenômenos luminosos raros na ionosfera. Outros levantaram hipóteses relacionadas à eletricidade atmosférica, pouco compreendida. Nenhuma dessas explicações conseguiu abranger todos os aspectos observados simultaneamente. O fenômeno permaneceu classificado como mal compreendido, não como inexplicável. Com o passar do tempo, o interesse público diminuiu gradualmente. Ainda assim, os registros científicos e jornalísticos permaneceram arquivados. Décadas depois, pesquisadores modernos revisitaram esses casos históricos. Novas ferramentas científicas permitiram análises mais detalhadas dos dados antigos. Algumas hipóteses foram reforçadas, enquanto outras foram descartadas. Se você gosta de investigações científicas e históricas como essa, deixe seu like e se inscreva no canal. Mesmo com avanços tecnológicos, certas características do fenômeno ainda desafiam explicações completas. Segundo pesquisadores contemporâneos que analisam dados históricos disponíveis, a variabilidade de cores observadas permanece um ponto de debate científico entre especialistas atmosféricos que estudam registros históricos semelhantes cuidadosamente. Movimentos aparentemente controlados continuam sendo questionados por especialistas em diferentes áreas científicas devido a limitações metodológicas atuais e registros incompletos disponíveis. Alguns sugerem efeitos ópticos causados por refração atmosférica extrema observada, sob condições ambientais específicas registradas durante certos eventos históricos analisados. Outros apontam possíveis interações entre campos eletromagnéticos naturais presentes na atmosfera terrestre, ainda pouco compreendidos pela ciência atual documentada oficialmente. Esses processos são difíceis de reproduzir em ambientes laboratoriais controlados devido à complexidade natural das condições atmosféricas envolvidas nesses fenômenos raros. Isso limita a confirmação definitiva de muitas hipóteses propostas por pesquisadores ao longo de diferentes períodos históricos documentados cientificamente disponíveis. A ciência trabalha com evidências observáveis e reproduzíveis obtidas através de métodos rigorosos, testes repetidos, análises independentes, validação contínua experimental. Fenômenos raros apresentam desafios adicionais para a validação científica, especialmente quando ocorrem de forma imprevisível e sem registros instrumentais completos confiáveis. Ainda assim, classificá-los como naturais permanece a abordagem mais cautelosa adotada por pesquisadores científicos diante da ausência de evidências conclusivas. O fenômeno passou a ser citado em estudos acadêmicos sobre eventos atmosféricos raros publicados por universidades e institutos científicos internacionais, sempre com linguagem técnica e aberta a revisões futuras conforme novos dados observacionais são coletados e analisados pela comunidade científica. Nenhum pesquisador apresentou uma conclusão final amplamente aceita devido à complexidade do fenômeno
limitação dos dados disponíveis atualmente. O consenso científico reconhece lacunas no entendimento completo do evento analisado ao longo de décadas por diferentes áreas científicas especializadas. Essas lacunas não indicam falhas da ciência, mas seus limites momentâneos diante de fenômenos naturais complexos, ainda pouco compreendidos totalmente. Fenômenos complexos exigem tempo e dados extensos para compreensão adequada, envolvendo observações contínuas, registros históricos, medições precisas e análises comparativas. Muitos eventos históricos ocorreram antes da coleta sistemática de dados científicos, padronizados capazes de registrar detalhes atmosféricos importantes com precisão. Isso dificulta reconstruções precisas do que realmente aconteceu durante esses eventos antigos, baseados apenas em relatos humanos e registros limitados. Mesmo assim, análises comparativas ajudam a identificar padrões recorrentes entre diferentes casos registrados ao longo de períodos históricos distintos documentados. Alguns desses padrões eles se repetem em diferentes épocas e locais geográficos, sugerindo processos naturais globais ainda pouco compreendidos cientificamente. Hoje, isso sugere um fenômeno natural global ainda pouco compreendido pela ciência moderna, apesar de avanços tecnológicos recentes significativos na área. A ausência de danos físicos reforça hipóteses naturais, não destrutivas associadas a processos atmosféricos raros, porém inofensivos observados, ocasionalmente historicamente. Nenhuma evidência concreta indicou origem artificial ou tecnológica conhecida nos registros, analisados por pesquisadores ao longo das investigações históricas disponíveis. A cautela permanece essencial na interpretação desses registros históricos, especialmente quando analisados fora de seus contextos científicos e culturais originais. O fenômeno segue classificado como raro e cientificamente intrigante dentro da literatura acadêmica, sobre eventos atmosféricos incomuns documentados historicamente relevantes. Até aqui, qual hipótese faz mais sentido para você? Comente e continue acompanhando a análise. Casos como esse demonstram claramente como a ciência evolui gradualmente ao longo do tempo histórico observado por comunidades científicas globais. O que hoje parece misterioso pode ser plenamente compreendido no futuro com avanços metodológicos científicos contínuos ao longo do tempo. Muitos fenômenos antes considerados inexplicáveis hoje possuem explicações sólidas, baseadas em dados observacionais e métodos científicos rigorosos amplamente testados historicamente. Outros continuam desafiando modelos científicos atuais devido à complexidade natural e à escassez de dados confiáveis disponíveis para análises conclusivas. Isso mantém a investigação científica ativa e necessária ao estimular questionamentos contínuos e revisões constantes de hipóteses científicas amplamente aceitas. O fenômeno analisado ocupa exatamente essa zona intermediária entre explicações consolidadas e questões ainda abertas à pesquisa científica contemporânea e internacional, nem totalmente explicado, nem completamente desconhecido. O fenômeno permanece classificado como parcialmente compreendido pela ciência atual, segundo estudos revisados recentemente. Ele representa um desafio legítimo ao conhecimento humano, ao expor limites temporários das teorias científicas, existentes em diferentes áreas acadêmicas. Estudar esses eventos ajuda a aprimorar teorias atmosféricas existentes e refinar modelos físicos utilizados pela ciência moderna em pesquisas atuais. Também incentiva o desenvolvimento de novos instrumentos científicos capazes de registrar fenômenos raros com maior precisão temporal e espacial experimental contínua. O interesse moderno por esses casos cresceu novamente impulsionado pela divulgação científica e acesso, ampliado a informação histórica global digital, principalmente devido ao acesso facilitado a arquivos históricos digitalizados disponíveis em bibliotecas e plataformas acadêmicas internacionais públicas confiáveis, amplamente consultadas. Isso permitiu comparações mais amplas entre diferentes registros antigos provenientes de regiões e períodos históricos distintos documentados cuidadosamente ao longo. Padrões semelhantes surgiram em países distintos, indicando recorrência do fenômeno sob condições naturais comparáveis observadas historicamente por múltiplas populações humanas, sempre associados a condições ambientais específicas como umidade, pressão atmosférica e atividade elétrica regional variável, documentada em registros técnicos antigos. Ainda assim, nenhuma condição isolada
explica todos os casos registrados, reforçando a complexidade multifatorial do fenômeno observado historicamente em conjunto. O fenômeno continua sendo estudado por equipes multidisciplinares compostas por especialistas de diferentes áreas, científicas acadêmicas internacionais, colaborativas atuantes atualmente. Meteorologistas, físicos e historiadores colaboram nessas análises integrando dados naturais, registros históricos e métodos científicos modernos, comparativos rigorosos validados continuamente. Essa abordagem integrada aumenta a precisão das interpretações, ao reduzir vieses e ampliar perspectivas analíticas disponíveis para estudos científicos complexos. Mesmo sem respostas finais, o conhecimento avança progressivamente por meio de investigação contínua e revisão científica constante. Ao longo do... O fenômeno permanece como um lembrete dos limites científicos atuais, enfrentados pela humanidade na compreensão natural de eventos complexos raros. Também reforça a importância da documentação histórica cuidadosa, para futuras análises científicas e interpretações responsáveis, baseadas em evidências confiáveis e verificáveis. Sem esses registros, muitos casos teriam sido esquecidos, perdendo valor científico e histórico para gerações futuras de pesquisadores e estudiosos. A ciência depende dessas informações para evoluir, testar hipóteses, corrigir erros e ampliar conhecimento acumulado ao longo da história humana. Questionar não significa negar explicações naturais, mas buscar compreendê-las melhor através de investigação crítica e responsável baseada em métodos científicos. Se esse tipo de conteúdo te interessa, compartilhe o vídeo com alguém curioso sobre ciência e mistérios naturais. Fenômenos naturais raros ajudam a expandir fronteiras do conhecimento científico ao desafiar teorias existentes e estimular pesquisas observacionais contínuas globais. Eles mostram que a natureza ainda guarda comportamentos pouco compreendidos, observáveis ocasionalmente sob condições ambientais específicas e raras documentadas historicamente. Cada novo estudo contribui para reduzir essas lacunas ao oferecer dados adicionais, métodos aprimorados e interpretações científicas progressivas revisadas continuamente. Mesmo quando respostas definitivas ainda não são possíveis, a investigação mantém valor científico significativo e relevância acadêmica contínua comprovada internacionalmente. O fenômeno analisado permanece registrado como um caso histórico relevante em arquivos científicos e documentações institucionais preservadas oficialmente para consulta, não como prova de algo extraordinário, mas como registro neutro utilizado para análises científicas responsáveis e criteriosas baseadas em evidências, mas como desafio legítimo à ciência, incentivando questionamentos, revisões teóricas e avanços metodológicos contínuos dentro da pesquisa científica moderna global. A investigação continua aberta a novas interpretações conforme surgem dados adicionais, análises independentes e perspectivas científicas atualizadas periodicamente pela comunidade. Novos dados podem surgir no futuro por meio de observações sistemáticas, tecnologias emergentes e registros ambientais mais precisos continuamente monitorados. Tecnologias mais avançadas podem oferecer respostas melhores ao permitir medições precisas, monitoramento contínuo e análises computacionais sofisticadas aplicadas cientificamente futuramente. Até lá, o fenômeno segue classificado como natural mal compreendido, segundo critérios científicos cautelosos adotados pela comunidade acadêmica internacional atual. Uma categoria científica legítima e responsável, utilizada para evitar conclusões precipitadas e manter rigor metodológico e investigativo contínuo dentro da ciência. Ele permanece nos registros como questão em aberto, disponível para revisões futuras e novas abordagens científicas comparativas baseadas em dados. Estudado com cautela e método científico rigoroso, respeitando limites interpretativos e padrões acadêmicos estabelecidos internacionalmente pela comunidade científica atual global. Sem conclusões precipitadas, a abordagem prioriza a análise gradual, validação cruzada e revisão contínua das evidências disponíveis em contextos científicos formais. Sem afirmações absolutas, o discurso permanece cauteloso, baseado em probabilidades, hipóteses testáveis e limitações reconhecidas pela ciência moderna internacional atual. Apenas investigação contínua orienta o estudo desses fenômenos, promovendo aprendizado progressivo e ajustes teóricos responsáveis ao longo tempo científico moderno, baseada
em dados históricos confiáveis. A análise busca reconstruir eventos passados, com contexto científico e cautela interpretativa adequada, metodológica rigorosa. Observações documentadas constituem a base empírica para avaliações científicas consistentes e comparações entre casos históricos semelhantes registrados oficialmente ao longo, e curiosidade científica constante impulsiona novas perguntas, investigações responsáveis e avanços graduais no entendimento dos fenômenos naturais complexos globais observados.